Olá, meus amigos, boa noite. Boa Boa noite. noite. Olha, depois de um dia bastante trabalho, cansativo, aqui estamos pela graça de Deus. E se a gente olhar para trás, a gente vai ver que a gente recebeu muito mais bênçãos de Deus do que a gente pode imaginar, não é? Então, é um Amém. prazer tê-la aqui conosco novamente, a gente tirar esse tempinho aí. Passou, eu não digo que é um estudo, mas passou mais a ser um encontro, não é? Que a gente tem, um culto que a gente tem toda semana. Isso é bom demais. Então, que a gente possa desfrutar nesses momentos que se seguem aí, desfrutar da meditação na palavra de Deus, que a gente possa ser muito, muito abençoado. Tá Amém. bom? Amém. Bem, Amém. dona Sandra, por favor, nos eleve a Deus em oração. Peça as bênçãos de Deus aí para a nossa meditação nessa noite. Vamos então orar. Bondoso Pai que estás no céu, a ti toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que tu nos concede, por podermos estar aqui juntos com os nossos amigos e irmãos, aprendendo um pouco mais de ti. Sim, senhor. Senhor, mas aqui também o Roberto fez um pedido aqui para que a saúde aqui em Petrópolis possa melhorar, porque todos nós necessitamos dela. E te Verdade. pedimos, Senhor, que tu tenha misericórdia. Seja também, Senhor, com a esposa do amigo do Paulinho, o Robson. A esposa dele está doente, Senhor, e necessita de nossas orações. Que tu Verdade. possas, ó Pai, abençoar, fazer o melhor na vida dela, trazendo a ela conforto, fé, esperança, a certeza do teu cuidado na vida dela, Senhor. Amém. Queira ser, Senhor, com os momentos que se seguem, que aprenderemos um pouco mais da tua palavra. Que teu Santo Espírito possa nos conduzir para que possamos, Senhor, crescer na fé e fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Amém, Senhor. senhor. Amém. 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 Por favor, pega o celular lá. Eu acho que a Mariana não está conseguindo entrar. Dá um suporte para ela aí, por favor. Peraí, mas. Gente, só um segundinho que eu estou admitindo mais duas pessoas aqui. Ué, por que que elas não estão conseguindo entrar? Olha, eu não vou ver agora aqui, não. Tá. Deixa eu ver no meu lá. Bom, dando aí continuidade à nossa série de estudos, na semana passada a gente falou aí sobre. Alguém lembra mesmo qual foi o assunto da semana passada? Uau! Tem que colar. Tem que colar, tem que ir lá dar uma olhadinha. Ah, meu Deus. Vocês se lembram que a gente falou lá sobre a parábola do rico e Lázaro, não é? Ah, E falamos também sobre a resposta que Jesus deu ao ladrão lá na cruz, Ah, sim. certo? Foi isso isso que a gente mesmo. estudou na semana passada, mas não tem problema que vocês esqueceram, não. Tá O gravado estado dos aí, mortos. tá certo? É, Tá gravado aí, a gente pode relembrar vendo lá os vídeos depois. Hoje, a gente vai meditar um pouquinho sobre esse tema aqui, preciosa graça. Quando você toma esse tema, falando sobre graça, o que que te vem à mente? O que é graça no teu entendimento? Coisas boas. Coisas boas, ok? Mas eu quero mais do que isso, mais do que coisas boas. Letícia, Paulinho, a gente já teve esse estudo aí um tempo atrás. Sim, sim. O que que vai ser graça? Dentro dentro do contexto aí espiritual. É o que recebemos que não merecemos do Senhor Opa, todos os dias?
Olha, chegou, né, no ponto. Graça, É, Chegou. graça é aquilo que a gente recebe sem merecer, Sem merecer. Isso aí. não é? Então a gente vai trabalhar em torno disso aí. Mas peraí, a gente recebe também algumas coisas ruins sem merecer. E isso não tem nada a ver com graça, não é? Mas graças são coisas boas, né? Que nós Aí recebemos. já, aí já é desgraça. Exatamente, Paulinho. Justamente o inverso, não é? É. Desgraça tem a ver com bênçãos, não é? Ô Marcos, o que é graça para você, amigo? Graça para mim é uma pessoa. Graça é uma pessoa? É. Vocês concordam com ele que graça seja uma pessoa? você também, Jesus, ué. Bem. Então, a gente vai procurar trabalhar esse tema hoje. E, por favor, se você tiver dúvida, não hesite em perguntar, tá? Se eu não souber responder, o Marcos está aqui como nosso universitário, nos ajudando aqui, tá bem? Então, vamos lá. Olha só. Deixa eu me posicionar aqui. Ok. Olha só, como a Bíblia define graça? Como você define, de repente, pode não ser como a Bíblia define. Mas quando você tem aí uma intimidade com a Bíblia, você passa a folhear, a conhecer muitos dos assuntos da Bíblia, você começa a ter uma definição de graça muito parecida com aquilo que a Bíblia nos ensina. Agora, eu vou ter que mexer no que o Marcos falou. Graça é um atributo ou é uma pessoa? Marcos falou que é uma pessoa. E para você, o que é graça? Todo mundo em silêncio. É as duas coisas. As duas, né? Sandra falou que são as duas coisas, que é um atributo e é uma pessoa. Bom, a última pergunta aqui, a quarta pergunta, é quando que a graça se evidenciou? Muitos trazem para a gente a ideia do seguinte: quando Jesus morreu na cruz, começou o tempo da graça. Antes era o tempo da lei. Você sabia que isso aí não é puramente, não é, vamos dizer assim, inteiramente verdade? A graça, ela começa muito antes, a graça começa muito antes de Jesus ter vindo a esse mundo. Então, essa última pergunta aqui, ela é muito importante para a gente entender aí o plano da salvação que veio através de Cristo Jesus. Então, quando a graça se evidenciou, né? Então, isso aqui é importante. Mariana vai É, dar. porque entendendo ela como bênção, ela existe desde sempre, né? Que Deus sempre abençoou, né? Mas olha só, o desde sempre, Letícia, tem um início. Sim. Imagina vocês, eu vou dar uma cutucada aqui num assunto e você pensa aí com seus botões. Se não houvesse, se não tivesse havido o pecado, teria acontecido a graça? Eu acho que não. Que não? Sim. Sandra diz que sim. Ele foi morto desde a fundação. Preste atenção no que eu falei. Se não tivesse havido o pecado, teria havido a graça? Eu acho que aquele lugar, tudo que tinha lá já era, né? Que ele fez Já é. tudo tão lindo, tão perfeito, ainda se encontrava com ele todos os dias, né? Aham, tá bom. Então vamos lá. Vamos tomar esse texto que apareceu aqui. Mariana, que bom que você conseguiu. E voltar. É, eu estava aqui, caramba, Mariana já tentou aqui umas 3 vezes, não conseguiu. Que bom que você conseguiu. Então, gente, olha só. Esse texto que vem a seguir, ele traz para a gente uma definição de graça. Quem pode ler aí para a gente? É um texto de Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9.
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é o dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tá. Então, obrigado, Paulinho. Então vamos pegar o verso 8. Graça é um fator de salvação? Sim. Sim. Ó, porque pela graça sois salvos. Graça é um fator de salvação? Sim. Sim. Sim, todos concordam com isso? Sim. Está escrito, né? Exato. Então veja bem, se não houvesse graça, haveria salvação? Não. Não. Pessoal, todos estão ouvindo bem aí? Eu respondi Estamos. não. Veja bem, se não houvesse graça, haveria salvação? Eu acho que não. Não. Vocês concordam? Sim. Então, vamos lá. Outra pergunta dentro desse texto. Ah, mesmo que tenha a graça, como somente alcançamos a salvação? Crendo. Por meio da? É. Da graça. Então, veja bem, salvação não adianta nada Deus ter nos oferecido a salvação, Jesus ter morrido na cruz, se eu não crer, se eu não aceitar. É vão. Seria mais ou menos assim: ah, uma pessoa está enferma, vamos dizer assim, ela está com pneumonia, o médico receita o remédio, a pessoa vai à farmácia e compra, ela deixa ali o copo d'água e o remédio na sua mesinha de cabeceira, mas não toma o remédio. Qual é o efeito do remédio no corpo da pessoa? Nenhum. Nenhum. Né? Assim também, queridos, é a graça. Se ela não for aceita, não há salvação. Eu posso ter conhecimento do plano de Deus para me salvar, mas se eu não aceitar esse plano na minha vida, eu não vou ter salvação. Ok? Bom, aí o texto ele vem trazendo para a gente que graça, salvação e fé não vem de nós, é dom de Deus. Então, a graça, ela é dom de Deus. A salvação é dom de Deus. E a fé é dom de Deus. Então, três coisas aqui Deus nos concedeu para sermos livres da tirania do pecado. Peraí, tem um. Ô Marcos, eu vou desligar o teu som, Ah, tá. Que eu eu vou vou... ativar o mudo porque ele está dando interferência, tá? Quando você quiser participar, é só ligar o som aí, tá bom? Então, veja bem, a palavra de Deus ela vem trazendo para a gente que a salvação ela é um dom gratuito de Deus. A fé é um dom gratuito de Deus. Tudo isso se resume em um termo: graça. E é interessante que o texto ele continua, Paulinho, que nem você leu aqui no verso 9. Olha, isso não vem de obras. A salvação ela não vem daquilo que eu faço ou daquilo que eu faça. A salvação ela não é para eu me gloriar. Imagina, a gente chegaria lá no céu, né? Depois que Jesus veio, olha, Mariana ela vai ter vamos dizer assim, uma posição maior porque ela fez mais obras lá na Terra. Ah, a Wanda fez menos, então ela vai sentar lá no final da, Da fila? da fila, né, da plataforma, não é? Do auditório. Mas não é assim. A salvação, ela vem para cada ser humano no mesmo tamanho, no mesmo modelo,
para uma pessoa que era um bandido ontem, como aquele ladrão da cruz, e naquele momento aceitou a Jesus como Salvador, como uma pessoa que viveu 70, 80, 100 anos aí servindo a Deus. A graça é a mesma, é no mesmo tamanho para toda e qualquer pessoa, para todo e qualquer pecador. Eu peguei esse texto e eu mudei ele um pouquinho, com a permissão de Deus, para a gente entendê-lo melhor. Olha só, se a gente lesse esse texto assim, porque por Jesus sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é o quê? É presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, quando eu tomo esse texto aqui, eu entendo que a palavra graça, ela está associada com a pessoa Jesus, fica mais fácil de eu entender. Então, se eu perguntasse novamente ao Marcos, o que é graça? Ele ia dizer novamente para mim, graça é uma pessoa. Pessoa. É uma pessoa. É a pessoa de Jesus. Não é? Então, veja, quem é o único que pode te conceder salvação? Jesus. 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 Então, porque por Jesus sois salvos. É isso que o texto está trazendo para nós. Você pode buscar salvação no que você quiser. Você pode buscar salvação nos deuses, nos altares, é, em qualquer, em qualquer deus místico, como Buda, como, enfim, como tantos outros por aí, até mesmo buscar salvação em Maria. Não existe salvação em outro ser a não ser Jesus Cristo, não é? Por quê? Porque somente Jesus pode te conceder, pode me conceder salvação. Porque foi ele quem morreu em teu lugar, foi ele quem morreu em meu lugar, foi ele o sacrifício expiatório pelo nosso pecado, foi ele quem trocou de lugar conosco lá na cruz, era eu e você que merecíamos morrer, mas ele morreu em nosso lugar, ok? Agora, você merecia salvação sendo pecador? Quem? Eu gostaria de ver as mãos. Pergunto para você: quantos nessa noite merecem salvação? Ninguém ousa levantar a mão? Eu não, estou cheio de pecado. Você merece, Letícia, salvação? Não? Não, Não. Paulinho? Não. Também não? Wanda, você merece salvação? Quem? Wanda? Ô, Wanda. Também não? Não. Uai. Mariana, e você merece a salvação? Não sei, acho que Não sim. sabe, né, Mariana? Mariana, olha só. A palavra de Deus, ela diz que o salário do pecado é a morte. Todos nós somos pecadores, todos nós pecamos. E se Deus fosse nos recompensar de acordo com aquilo que nós somos, pecadores, e fazemos, praticamos pecado, a única coisa que nos restaria seria a morte. E detalhe, morte eterna. Eu ainda acho muito estranho também esse versículo de salário da morte, salário do pecado à morte. Eu acho estranho, eu acho difícil de entender com a palavra salário, eu acho meio sem sentido. Isso é igual, né, aquele outro que você já me explicou do combate, né? Tá? Combati, guardei a fé. Ô, Letícia, quando nós chegamos no final do mês, aquele dinheiro que nós recebemos, ele é salário ou é recompensa? Ou é as duas coisas? É salário e não sei se é recompensa, mas é salário pelo trabalho prestado, sim. Exatamente. Então você está sendo compensado por um trabalho que você prestou. Sim. Se nós pegássemos o texto lá de Paulo, quando ele escreve que o salário do pecado é a morte, se a gente lesse assim, porque a recompensa do pecado é a morte, alteraria? Mas o entendimento seria melhor, Ah, então, mais fácil. então não tem problema, a gente vai ler, ao invés de ler salário, a gente pode ler, porque a recompensa do pecado é a morte.
Por que que a recompensa do pecado é a morte? Se você for no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, você vai ver uma coisa muito interessante lá. E se você for em Apocalipse, capítulo 22, verso 11, você também vai encontrar algo muito interessante lá. 11 e 12 de Apocalipse, se não me falha a memória, deixa eu até ver lá, porque a gente pode falar de cabeça e errar. E Mas em qual que você quer que a Apocalipse. gente abra? Oi? Qual que você quer que a gente abra? Vamos ler Apocalipse. Apocalipse capítulo 22. 22, versículo 11 e 12. A gente Tá. fala muito sobre o fechamento da porta da graça. Vai chegar um Sim, momento, vai chegar um dia em que o Espírito Santo vai deixar de atuar no coração humano. A gente poderia usar a expressão como o Espírito Santo vai ser retirado da terra. O ser humano sim, não vai sentir mais a influência do Espírito Santo. Por quê? Porque existe um tempo de salvação, existe um tempo de graça. E aqui, quando esse tempo de graça se encerrar, quando esse tempo de graça terminar, o versículo 11 diz assim, que o injusto, ele vai continuar fazendo injustiça. O imundo vai continuar praticando a imundícia. E o justo vai continuar na prática da justiça. E o santo vai santificar-se cada vez mais. Bom, ok. Então aqui trouxe para a gente injusto e imundo, justo e santo. São duas classes de pessoas. sim, Embora sejam quatro nomes aqui, o, o injusto e o imundo é o mesmo grupo. Agora, o sim. santo e o justo, eles são as mesmas pessoas. Então, quando Jesus voltar, o mundo vai estar dividido em dois grupos. Vamos colocar assim: aqueles que escolheram fazer a vontade de Deus e aqueles que escolheram não fazer a vontade de Deus. Aí o verso 12 traz para a gente assim: olha, eis que venho sem demora, comigo está o galardão. Galardão aqui também pode ser salário, pode ser recompensa, que tenho para retribuir, recompensar a cada um segundo as suas obras. Agora, veja bem, essa parte final do texto, a cada um segundo as suas obras. Quem que escolheu praticar obras de imundícia, obras de injustiça, obras de santidade, obras de justiça? Quem que escolheu? Cada ser humano. Cada ser humano. Então você vai concordar agora com Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Olha o que nós temos ali. Olha o que Peraí. Deus. É o quinto livro da Bíblia, tá? Ah, Gênesis é o quinto livro da Bíblia, Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Então, Deuteronômio capítulo 30, você 30. encontra aqui algo assim que eu acho magnífico. Peraí, então. Tô quase lá. 30. É, Deus, ele concede a cada ser humano um negocinho chamado livre-arbítrio. É, nem me lembre disso. Aí, 30, qual versículo? Por Tô quê? nas consequências até hoje desse livre-arbítrio. Mas, 14 anos já. Qual é mas, o mas, seu Letícia, todos nós, versículo? em maior ou menor grau, a gente está sofrendo as consequências pelas nossas decisões. Olha só, capítulo 30, verso 19. 19. Achamos todos? Sim. Ok? Quem pode ler para nós, Mariana? O céu e a terra tome hoje por tuas testemunhas contra ti, que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Ok.
Olha só que texto. Deus está dizendo assim para cada um de nós: os céus e a terra ponham por testemunha contra vocês aí da live de segunda-feira. Que eu tenho proposto para vocês o quê? A bênção Vida e a morte. Olha só, a vida e a morte. Veja, é proposta de Deus. Eu tenho proposto para vocês que a vida e a morte, a bênção e a maldição. Uhum. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês, né, e a sua descendência. Então, quando a gente pega aquele texto de Paulo, que diz que o salário do pecado é a morte, veja, as escolhas erradas que a gente faz na vida, herança, desde lá de Adão até nossos dias, a gente fala, muitas vezes a gente fala assim, um dia que eu vou ter uma conversa com Adão. Adão foi responsável pelo pecado dele e a condenação que o mundo sofreu. Mas entenda, eu sou responsável pelas decisões que eu tomo. Ok? Então, o texto está dizendo aqui, Deus está propondo para a gente, Deus está dando para a gente escolher qual caminho a gente vai seguir, o caminho da bênção, o caminho da vida, ou o caminho da maldição e o caminho da morte. Então, a resposta final é nossa. Aí Paulo, ele já, poxa, com uma mente brilhante, Paulo diz assim, olha, se você escolher o caminho da vida, você vai ter um salário. Ou uma recompensa, Letícia. Qual vai ser a recompensa? A vida eterna. A vida eterna. Mas se você escolher um caminho errado, você também vai ter um salário, você também vai ter uma recompensa. Qual é? A morte eterna. Tá certo? Mas só que Paulo foi muito incisivo em dizer assim, olha, todo que peca tem que morrer. Todo que peca. Todo que peca tem que morrer. Ah, tá. Eu vou dizer uma coisa para vocês que, de repente, muitos vão discordar. Mas depois, se você pensar com carinho, você vai ver que tem muito fundamento. Vocês acham que exista perdão para o pecado? Pensem bem Só antes de para o escolher. pecador. Hein? Só para o pecador, né? Muito bem, vocês lembraram, né? Só Claro. existe perdão para o pecador. Não existe perdão para o pecado. Por Ok? isso as consequências Não é? do Então, veja bem. livre-arbítrio. Então, veja bem. Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, você foi perdoado dos seus pecados. O pecador foi perdoado. Mas o pecado não. O pecado não. A gente, a gente pôde ver aquele estudo do milênio que, quando passarem os 1000 anos, o pecado de todos os salvos será lançado sobre quem? Deus do mar. Depois dos 1000 anos. Não é? Os santos sobem com Jesus, passam 1000 anos com ele nos céus, depois eles descem com a cidade santa, mas os pecados de todos os salvos serão lançados sobre quem? Me ajudem aí, Alguém gente. respondeu, mas eu não ouvi. Gente, eu tenho uma memória muito frágil, muito fraca. Me ajudem. O Paulinho respondeu, mas respondeu baixinho. Eu falei as profundezas lá do mar, né? Então, olha só. O pecado de todos os salvos vão um dia ser lançado sobre Satanás. Porque ele foi o originador do pecado. Mas, entenda uma coisa: aquele que morrer em pecado, sem se arrepender, ele leva sobre si o seu pecado. E um detalhe: a consequência, o resultado desse pecado para Satanás é destruição eterna. E para o pecador não arrependido, também é a destruição eterna. Aí Paulo diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então não é uma sentença definitiva. A gente tem uma válvula de escape. Eu pequei, eu tenho que morrer? Tenho. Mas Jesus morreu por mim. Eu só tenho que aceitar esse presente de Deus. Por isso que a salvação, a graça, ela também é um presente. Presente. Por exemplo, amanhã
O menino que trabalha comigo, ele está fazendo aniversário. Imagina você que eu chegasse para ele amanhã, com um desses embrulhos aqui, e desse a ele um presente. Realmente seria presente? Sim, não? Sim, não? Não, tô dizendo Sim, sim. sim. Aí, tipo, não, como não, né? Entendi como sim, ué. Você sabe o que eu considero presente? Imagina que um dia eu encontro com um Paulinho na rua. Paulinho, puxa vida, eu precisava realmente encontrar com você. É mesmo? O que que houve? Não, eu tenho um presente aqui para você. Paulinho estava esperando por esse presente? Não. Mas e o Rian, Não. estaria esperando amanhã por um presente? Poxa, mas no aniversário da gente, a gente ganhar presente é muito bom. Triste é você esperar e não receber. Isso é triste. Também, Mesmo na né? data propícia. Isso é triste. Mas sabe, se a gente for dar valor, o presente, ele fora de uma data esperada, ele é muito mais significativo do que na data esperada. Ah, não, Com sem certeza. comparação, com Não certeza, é? né? Vocês concordam com isso? Presentes estão bem-vindos todos os dias. Né? Então, veja, um presente, quanto que você paga por ele para tê-lo? Nada. Nada, ué. Isso é presente? Um presente é algo De graça. de graça. Então, Isso entenda, a aí. salvação foi um presente que Deus deu a você. Você não esperava por ele, você não merecia esse presente, Não fez você nada por ele. não fez nada para merecê-lo e não pagou por ele. Quatro coisas aí, Muito legal isso. É uma forma bacana de entendimento. né? E Então, só quem gastou é quem está dando, que foi o caso que sabe, ele deu a própria vida por nós. mas sabe, Bem Letícia, legal. é, mas eu fico pensando uma coisa, nenhum presente é de graça, Custa alguma coisa, nem que for para quem está dando. Isso. não é verdade? É, ué. Então as pessoas dizem assim, a salvação é de graça. Peraí, de graça para quem? É de graça para mim, é de graça para você, nós não fizemos nada para ter a salvação. Nós não pagamos preço algum. Mas a salvação ela teve um preço muito alto para Deus. Imagina, Deus ele deu o filho dele, não é? Deus deu o melhor que ele tinha. E um detalhe, hoje eu conversava com uma senhora, eu e Sandra conversávamos com uma senhora, e ela dizia assim: eu quero presentear uma pessoa, mas eu não sei como presentear essa pessoa. Eu quero dar o melhor para ela. Eu te pergunto, você, quando presenteia alguém, você consegue dar o melhor para ela? Não. A gente nunca consegue dar o melhor para uma pessoa, um presente assim de alta qualidade. Mas quando você olha para Deus, Deus ele não deu, Roberto, o melhor somente. Ele deu tudo. Ele deu tudo. Deus ele se deu na pessoa do seu filho. Então isso aí poxa, isso aí é profundo demais, Sim. ok? Então vejamos. Uhum. Olha só, sendo Cristo Sendo Cristo o único meio de salvação, cada ser humano só pode ser salvo mediante a aceitação do sacrifício de Cristo. Vocês concordam com essa sentença aí? Sim. Sim. Tá? Sim. Então, aquele texto muito conhecido nosso, lá de São João 3,16, lá diz assim, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? E deu o seu filho. Deu seu Deu seu único. Filho único. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí está a sentença. Para eu ter a vida eterna, eu tenho que crer no sacrifício de Jesus e eu tenho que aceitar o sacrifício de Jesus. Somente assim eu terei vida eterna. Não existe outro meio. Mas eu pergunto para você: você crê? Você aceita? Hã? Esse texto aqui de Paulo, que o doutor Lucas, né, aqui escreveu, olha o que ele diz. Quem pode ler para nós aí?
e O que em que nós vemos? nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aqui Paulo, Paulo não, aqui Lucas, ele está escrevendo sobre Jesus. Não existe outro meio de salvação. Não existe outro meio de nós termos nosso coração mudado, nossa mente mudada, nossos gostos, nossos hábitos mudados. Não é? Somente Jesus é poderoso o suficiente, Mariana, para mudar a tua vida, para mudar a minha vida, para, para nos transformar. E outra, Jesus ele não veio esse mundo melhorar a nossa vida. Ele veio transformar a nossa vida. Ele veio tirar de nós aquilo que não tem a ver com ele e veio colocar dentro de nós aquilo que é dom de Deus, que é bênção de Deus. Ok? Veja bem, sendo assim, então, se a salvação ela é unicamente por Jesus, me vem uma dúvida aqui que eu gostaria que vocês me ajudassem. Sendo assim, como fica? Como que será a salvação daqueles que viveram antes de Cristo vir a esse mundo? Aquelas pessoas que viveram antes de Cristo serão salvas? Sim. Sim. Serão. Sim, entendi. E qual é o meio de salvação para aquelas pessoas que viveram antes de Cristo? A graça também. Na graça, vivendo na palavra de Deus. Vivendo a palavra. Veja bem, antes de Cristo morrer na cruz, já havia o conhecimento de que um dia Cristo morreria na cruz? Sim. Acho que não. O que que você... Sabiam que havia Queria um Messias, né? Queria vir, nascer o Messias. Eu acho que havia sim o perdão, porque quando o Adão e Eva pecaram, Deus falou para eles que o pecado era morte, mas que enviaria um Salvador. Então, quer dizer, Adão e Eva devem ter passado isso para os seus descendentes. Então, eles sabiam sim que haveria um Salvador. Ah, então olha só. Espera aí. Ok. Ele nem está falando que o povo antes sabia que viria um Salvador. Paulinho falou de um Messias, e o Messias, a missão dele era salvar. Sim. Mas, peraí, mas mesmo assim, a salvação ela não veio somente depois que Cristo veio? Sim. Só que ela. Sim. Gente, e aí? Letícia, Paulinho? Não, deixa a Mar... Sandra falar. Não, deixa o Marcos falar, que o Marcos está muito quietinho aí, Marcos. Dorme não, Marcos. Volta. Volta aí, Mas Marcos. não pode estragar a experiência de vocês. Né? Não, eu vou aprender muito contigo também, meu amigo. Aumenta um pouquinho que tá baixo. Olha Então, só. você já ouviu de cheque pré-datado? E que você já trabalhou com isso, né? É, Tem. já, mas Então, eles não morreram antes de Cristo vir? foi mais ou menos essa Então, ideia salvou eles? do Tiago e o Alessandrino. Gente, por que eu estou fazendo essa pergunta para vocês? Há uma teologia aí, mundo afora, que diz que todos aqueles que viveram antes de Cristo viviam no tempo da lei. Todos aqueles que viveram depois de Cristo vivem no tempo da graça. Essa pergunta ela é um tanto capciosa por uma razão. As pessoas que dizem, houve um tempo da lei e há um tempo da graça, com todo respeito, elas não sabem o que estão dizendo. Sejam pastores, seja quem for. Eles estão confundindo bife de caçarolinha com rifle de caçarolinha. Ah, olha. Né?
Por quê? Qual é a função da lei de Deus, lá dos 10 mandamentos? Obediência. Obediência? Tá. Uhum. Sandra, por favor, pega aquele negocinho redondo que tem lá no banheiro para mim, por favor. Negocinho. Só um instante. Ok, já voltei. O que é isso aqui? Espelho. Sumiu. Espelho. Sumiu. Filho. O que é isso? Um espelho. Um espelho. Para que serve o espelho? Para Para se refletir. ver. Refletir o quê? Uma imagem. Ah, é? É. Então, o espelho, a função dele é mostrar alguma coisa? Sim. 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 Então tá. Eu vou pegar quem pelo pé? Eu vou pegar o Marcos aí pelo pé. Ô, Marcos, a gente tá olhando daqui na tua. Ah, não, eu vou pegar o Marcos, não, eu vou pegar a Mariana. O Marcos só tá lá. O Marcos só está lá com a foto dele lá, que não quer aparecer. Vou pegar a Mariana, que tá de cara limpa aqui olhando pra gente. Mariana, Poxa. Oi. aí, gente, vocês estão vendo essa mancha escura aí, parece graxa, na testa da Mariana? Estão vendo? Não. Não? Não tem Não. nada aí. Mas tá ali, eu tô vendo. Ah! Mariana, vamos se você tivesse com a Oi. testa aí suja. E a gente aqui fala assim, olha, a testa da Mariana está suja realmente. Para você comprovar que a tua testa está suja, o que você teria que fazer? Ir lá no banheiro olhar no espelho. Ok, você vai lá no banheiro olhar no espelho. Uhum. Mas espera aí, o espelho pode tirar a mancha lá da sua testa? Não. Não. O espelho te faz lembrar o quê? Ele não pode tirar a sujeira lá da tua testa, mas ele te lembra o quê? Ah, vocês estão vendo lá quem está lá no sofá? É, aham. Veja bem. Veja bem, o espelho, ele não pode tirar a sujeira da testa da gente. Mas ele me lembra que há água, que há sabão, que há uma toalha, ok? Que há um lenço umedecido que pode tirar a sujeira da minha testa. Então, a lei, ela funciona igual esse espelho. A única utilidade da lei de Deus é mostrar o quê? Aonde que nós estamos em pecado. Somente isso. Ela não tem poder para salvar. Então, para aqueles que dizem assim, nós vivemos no tempo da graça, não precisamos mais guardar a lei, é uma salvação manca. Porque se você vive somente no tempo da graça e você não precisa da lei para te mostrar o pecado, você está 100% perdido. Você Tá não. sem sentido isso, né? Fica sem Está sem sentido. sentido. Ok? Mas a lei, ela não pode te limpar do pecado, mas ela pode fazer uma coisa, ela te apresenta alguém, e esse alguém é Jesus. Assim como um espelho te apresenta a água, te apresenta, enfim, alguma coisa que pode te limpar, a lei também apresenta Jesus, que pode limpar você. Então, vamos lá, essa pergunta, sendo assim, como é efetuada a salvação para os que vivem antes de Cristo? Gente, só existe um meio de salvação. Foi a fé, então, né? Esse meio é Jesus. O Marcos ele usou uma expressão aqui de cheque pré-datado. O Marcos, procura me lembrar essa expressão cheque pré-datado, já já. Então vamos lá. Aqui a gente vai encontrar o seguinte: no Éden houve salvação, ou melhor, houve graça no Éden? Sim. Deus falou para Adão e Eva o quê? Ó, no dia em que vocês comerem, vocês certamente morrerão. Morrerá.
Ah, então peraí. Quando vocês desobedecerem a ordem que eu dei, certamente vocês vão receber o salário de vocês, que é o quê? Amor. O salário, a recompensa do pecado, da transgressão, é a morte. Bom, no dia que Adão e Eva comeram daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, eles morreram? Não, Não. Não morreram? não. Não. Olha o que Deus disse. No dia, certamente, morrerás. Ok? Eles morreram em espírito, né? Ah, muito bem. A gente vai ver isso. O salário do pecado é a morte. Veja, se eles não morreram no dia que pecaram, Deus mentiu. Ok? Não. Se eles não morreram, Deus mentiu. Então, pega a sua Bíblia lá em Gênesis. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo, se não me falha a memória, é o versículo 6. Gênesis Capítulo? capítulo 3, versículo 6. Deixa eu ver se é isso. Não, versículo 7. Quem pode ler para nós aí? Abriram-se então os olhos Versículo 6. e perceberam que estavam nus. Coceram folha de figueira e fizeram cintas para si. Obrigado, irmã Lourdes. Ó, essa é a irmã Lourdes, tá? Um forte abraço para a senhora. Então, Obrigada. o texto diz o quê? No momento que eles comeram o fruto, eles perceberam que estavam nus. Nu. Nu. Mas espera aí. O que aconteceu com eles ali, naquele momento, para eles perceberem que estavam nus? Veja, Eles perderam a graça? hein? Eles perderam a graça de Deus lá, no caso? Não, não nessa colocação, Mariana. Mas veja bem, até aquele momento, Adão e Eva havia em torno deles uma vestimenta de glória. Se você vai para Apocalipse 3, verso 5, lá vem dizendo que quando Jesus voltar, nós vamos ser revestidos de glória. Essa glória Adão e Eva já possuíam. Aí quando Roberto falou ali, eles perderam o quê? Aquilo que era espiritual que eles tinham. É verdade. Seria como que o interruptor fosse apertado. A glória de Deus se apagou neles. Por isso que eles olharam para si e viram que estavam nus. Ok? Bem, mas Mariana, segura aí que a gente vai completar esse seu pensamento aí. Aí, o verso 9, a gente vai encontrar no verso 8, eles ouviram a voz de Deus soar pelo meio do jardim, e o que eles fizeram? Se esconderam. Medo, Vergonha. vergonha, porque estavam nus. Aí a irmã leu ali no finalzinho do texto que diz que eles pegaram folhas de figueira, costuraram as folhas de figueira para se cobrirem. Quanto tempo dura uma folha de figueira fora da figueira? Deve secar rápido, né? Seca rápido. Sabe o que que era a cobertura que o homem fez sobre si das folhas de figueira? É a minha tentativa de cobrir o meu pecado. É a minha tentativa de tornar o meu pecado invisível. Eu consigo torná-lo Impossível, né? Hein? Impossível, no É caso. impossível, é impossível. Aí o Senhor, no verso 9, chega lá para Adão e chama Adão, né? Adão, onde estás? E lá sai o homem de trás de um arbusto e ali começa um diálogo.
E você vê que o homem coloca a culpa em Eva, Eva coloca a culpa em Deus, que criou a serpente, e assim vai. Mas quando você chega no capítulo 3, verso 21, 3, verso 21, o que que você lê aí? Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Olha só, fez o Senhor vestiduras de peles para sua mulher e os vestiu. Só que antes deles serem vestidos, foi pronunciado esse texto aqui, que está em Gênesis 3,15. Se você ver um pouquinho acima aí, é a conversa de Deus com Satanás. Deus está dizendo assim: olha, eu porei inimizade entre ti, Satanás, e a mulher. A mulher aqui não é Eva, mas a mulher aqui é um símbolo da igreja, do povo de Deus. Entre a tua semente, a semente de Satanás, e a semente da mulher. Agora, a semente da mulher aqui é uma pessoa. E essa pessoa, ela viria para destruir o poder de Satanás. Mas o texto continua dizendo assim: a semente da mulher te ferirá a cabeça. Satanás não é comparado a uma serpente, a antiga serpente? Sim. Não é? Lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 a 9, não é? O dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. Veja, uma serpente, como é que você mata uma serpente? Pela cabeça. Pela Destruindo a cabeça. cabeça. Se você partir ela pelo meio, ela vai te picar. Né? Então você esmaga a cabeça da serpente. E nesse texto aqui lá de Gênesis 3,15, Deus está fazendo uma promessa que da mulher, ou seja, do meio do povo de Deus, surgiria uma pessoa que é Cristo, que ele esmagaria a cabeça da serpente, que é Satanás. Mas antes disso, o que Satanás faria? E tu me ferirás o calcanhar. Quando você toma esse texto aqui, e tu me ferirás o calcanhar, há um texto que você pode somar a Gênesis 3,15, que é João capítulo 1, verso 11. João 1, verso 11, lá vem dizendo assim: e veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, o povo que Jesus veio salvar rejeitou a salvação. O povo dele. Então, aqui mesmo, nessa rejeição do povo, de rejeitar a salvação oferecida por Jesus, estava o quê? A atuação de Satanás. E tu lhe ferirás o calcanhar. O próprio povo dele, além de rejeitar, foram os que gritaram: crucifica-o, crucifica-o, crucifica. Então, quem crucificou Jesus? Foram os romanos ou seu próprio povo? O Povo. próprio povo, Seu né? próprio povo. Eles deram a sentença, crucificam. Os romanos, eles só usaram os instrumentos que eles tinham, que era a cruz. Mas quem instigou para que Jesus morresse foi o seu próprio povo. Então veio para os seus e os seus não receberam. Então, nesse texto aqui, ele é chamado de proto-evangelho. O que é isso? Proto, primeiro. Primeiro. Evangelho, boas notícias. Então agora entenda essa colocação aqui, proto-evangelho, dentro da experiência de Adão e Eva. Eles pecaram e Deus havia dito: no dia que vocês comerem, vocês morrem. Então na mente deles estava o quê? Nós vamos morrer. O sentimento que eles já estavam tendo por estarem nus, cobertos com folhas de figueira, já era algo terrível. Bom, existe alguma coisa mais terrível do que esse sentimento que estamos tendo? É um negócio chamado morte. Mas como é que é a morte? Nenhum, vamos dizer, nenhum caso de morte havia acontecido ainda até aquele momento. Eles não sabiam o que é a morte. A gente sabe. A gente já perdeu entes queridos, a gente muitas vezes já esteve aí
vamos dizer, na tábua da beirada, né? A nossa saúde, a nossa vida fragilizada demais, não é? Então, o capítulo 3 verso 15, a gente poderia dizer que foi a boa notícia de Deus para o ser humano pecador, para aquele casal, de que nem tudo estava perdido. Veja, Deus havia elaborado um plano de resgate para o pecador e, ao mesmo tempo, aniquilar o pecado. Então, nesse texto que nós vimos aqui, a gente encontra o resgate de Deus, a gente encontra Deus colocando inimizade entre os seus servos, aqueles que o amam, aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador, uma inimizade entre esses que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Uma inimizade entre a igreja de Deus e o poder das trevas, o poder de Satanás. Então, nem tudo é fácil. Aqui vem dizendo, Jesus vai ser rejeitado, mas um dia Satanás ele vai ser destruído. Tudo está dentro desse texto. Então, isso aí era boa notícia para aquele casal que havia perdido a sua identidade com Deus. Veja, o capítulo 3, verso 21, eu quero me demorar nele um pouquinho, porque olha só. Você lembra do primeiro texto que nós lemos? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, daquilo que eu faça, para que ninguém se glorie. Agora, olha esse texto, Gênesis 3, 21. Vê se ele tem a ver com o texto de Paulo. Quem fez para Adão e sua mulher túnicas de pele? Deus. Exato. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles. Veja bem, qual que é resistente? A túnica de folhas de figueira ou a túnica de pele? A túnica de pele. É de pele, de couro, que do animal seria muito mais resistente. Essa túnica poderia proteger o homem do calor do sol, das intempéries que a terra iria ter a partir do pecado? Sim. Sim. Então entenda aqui uma coisa. A vestimenta que Adão e Eva recebem depois do pecado foi algo que Deus fez, que Deus costurou, e o texto vem dizendo que Deus os vestiu. Ok? Deus fez e Deus os vestiu. Mas espera aí. Qual é a árvore, Paulinho, que dá aqui peles? Não tem, né? Vocês concordariam comigo que um animal aqui teve que morrer para que Adão e Eva Sim, pudessem ser cobertos? sim, Tem. Então, espera aí. Adão e Eva morreram no dia que pecaram? não, Não. Alguém morreu no dia que Adão e Eva pecou? sim. Quem morreu? Os animais que ele fez aquilo. Exatamente. Então, veja, para que Adão e Eva pudessem ser cobertos, um animal teve que morrer e ceder para Adão e Eva a sua pele. Peraí, não foi isso que Jesus fez? Eu não teria que morrer, você não teria que morrer. E Jesus, ele morreu em nosso lugar e lançou sobre nós o seu manto de justiça para que Deus não visse os nossos pecados, mas visse o seu manto de justiça? Sim, Então, meus queridos, isso aqui, esse único verso aqui de Gênesis, capítulo 3, verso 21, esse verso aqui, ele é o mesmo texto de Paulo, quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Adão e Eva creram na vestimenta do Cordeiro. Adão e Eva aceitaram ser vestidos por Deus com a vestimenta do Cordeiro. Adão e Eva
aceitaram o cordeiro ser morto em lugar deles, para que eles pudessem continuar vivendo e viver a esperança prometida por Deus. Aí, Mariana, aqui começa algo chamado graça. Adão, Aí já é o perdão, né? exatamente, graça e perdão, graça e salvação. Adão e Eva não foram consumidos, não foram destruídos aqui, por quê? Porque eles aceitaram a vestimenta do cordeiro, eles aceitaram o sacrifício do cordeiro. Bom, hoje nós vivemos aí quase, ou aproximadamente 6.000 anos depois que Adão e Eva pecaram. E os mesmos métodos e meios que foram empregados para salvar Adão e Eva são os mesmos métodos e meios que Deus emprega hoje para salvar cada pecador. Então, por favor, dizer para mim que eles lá atrás viveram no tempo da lei e nós vivemos no tempo da graça, isso aí é uma. Eu escuto isso bastante. Então, Letícia, isso é uma mentira pregada nos púlpitos que grandes homens de grande intelecto têm passado aí para os seus membros. E não é verdade. A graça, ela se evidenciou quando? Quando o pecado surgiu nesse mundo. O plano da salvação, Mariana, ele foi feito antes do homem pecar. Não pegou Deus de surpresa. Deus é onisciente. Ele viu que o homem iria pecar, então ele elaborou um plano de resgate antes mesmo do homem ser criado. Se o homem pecar, nós vamos resgatá-lo. Quem se oferece para ser esse resgatador? O próprio Criador. O próprio Filho de Deus que trouxe tudo à existência. Então esse texto aqui para mim ele é de uma beleza tremenda. Eu olho lá para o passado, eu olho lá para o futuro, eu olho para os nossos dias, e o mesmo fator de salvação é Cristo Jesus. Aqueles que viveram antes de Cristo viveram pela fé. É como o Marcos falou aqui. Deus deu aqui um cheque pré-datado e Deus disse: olha, tem fundos. Vai ser descontado daqui a 4.000 anos, quando o meu filho morrer na cruz. Então vocês podem confiar. Vocês podem fazer planos com esse cheque pré-datado. Vocês podem olhar o futuro com esperança. Ok? Então isso aqui é maravilhoso, é fantástico. Então, o apóstolo João, na primeira epístola dele, lá perto de Apocalipse, ele diz assim, ó, nós o amamos. Você ama Deus? Sim. Você ama Deus? Mas sabe por que que você ama Deus? Porque ele te amou primeiro. Lá no Éden foi Deus quem deu o primeiro passo para resgatar o homem. Lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Foi Deus quem deu o primeiro passo para salvar o homem. Você está aqui hoje, você acha que é simplesmente porque você recebeu lá pela manhã um informativo lá no grupo que o nosso estudo seria esse hoje? Sim, foi também. Mas sabe quem é que trouxe você aqui? O Espírito Santo. É Deus. Porque, olha, eu e você, a gente poderia estar em qualquer outro lugar agora, fazendo qualquer outra coisa, vendo jornal, vendo novela, vendo um filme, lavando roupa, enfim, qualquer outra coisa, menos aqui. Mas parou, né, para... Mas você, o Espírito Santo, ele já cedo falou assim: olha, logo nós temos um estudo. Você podia até ter esquecido o tema que ia ser estudado, mas você se deixou ser influenciado pelo Espírito Santo. E você está aqui agora. Ok? Então Deus sempre dá o primeiro passo porque Ele ama você e Ele quer a tua salvação. O preço foi muito alto para que você e eu pudéssemos ter salvação. Veja, no Antigo Testamento, quando o camarada ele pecava, ele tinha que pegar um cordeirinho, sem defeito, de 1 ano, perfeitinho, ele levava até o santuário e ele oferecia aquele cordeirinho em sacrifício pelo seu pecado. Por quê? Esse camarada aqui, ele entendia que o salário do pecado é a morte, mas havia salvação no cordeiro. Havia salvação no cordeiro. Não é? Olha só,
Após a entrada do pecado em nosso mundo, o altar tornou-se muito comum no meio do povo de Deus. É, e isso é também, né, uma afirmação na literatura bíblica de que um cordeiro, né, assim como o pecador levava, opa, peraí, assim como o pecador levava o cordeirinho até o altar, havia uma promessa de que um dia o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, falado lá por João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para Jesus, ele também substituiria você, substituiria a mim, lá no altar chamado Gólgota. Sabe o que que é isso? Isso é graça. Se você vem aqui atrás, quando o pecador levava um cordeirinho lá no altar, para que o cordeirinho morresse no lugar do pecador, isso aqui é graça. Graça tem a ver com substituição. Graça tem a ver com você viver, mas o cordeiro morrer. Ok? Então vejamos. Imagina, Noé quando sai da arca, primeira coisa que ele faz, um altar. Esse altar aqui era um reconhecimento da salvação que Deus ofereceu a eles através da arca. Ok? Abraão, lá no Monte Moriá, Deus disse para ele: olha, oferece o teu filho em sacrifício. E Abraão foi lá e levou o filho dele para ser sacrificado. E no exato momento que ele ia sacrificar o seu filho, um cordeiro foi provido para morrer em lugar de Isaque. No santuário havia um altar de sacrifício, onde o pecador, como você viu há pouco, levava ali um cordeirinho para morrer no lugar dele, porque ele havia pecado. E por último, lá no Gólgota, lá no Monte da Caveira, Jesus ele morre não pelo pecado de uma pessoa, mas pelos pecados do mundo inteiro. Ok? Então, Com isso salvou os animais também, né? Que vivia morrendo inocente, morria inocente, igual Jesus morreu e inocente. você, notícia, se hoje tivesse que matar animal para salvar o pecador, ia faltar cordeiro no mundo. Ai, Olha o mundo, a condição do mundo. Não sim. bastaria, né, cordeiros no mundo, né? Acho que não iam ter animais no mundo. Ah, por quê? Ah, Sim. morreu tudo pelo pecado do homem. É, O apóstolo, o apóstolo Paulo, ele disse que Jesus morreu uma vez por todas pelo pecado da humanidade. Não é? Agora você poderia perguntar, mas por que um cordeiro e não um outro animal? Levíticos 1, versículos 1 a 13, verso 10, lá vem dizendo que Deus estabeleceu que fosse assim, que fosse um cordeiro. Ok? O cordeiro, ele é um exemplo perfeito da pessoa de Jesus. Eu tive um amigo que ele tinha criação de ovelhas. E ele uma vez falou uma coisa para mim que me chamou muita atenção. Ele disse que quando você vai sacrificar uma ovelha e você chega perto do animal com a faca apontada para o animal, a ovelha se lança sobre a faca. Eu falei, nossa, você está de brincadeira comigo? Eu falei, não, não. Eu posso te mostrar isso em vídeo. O animal ele se lança sobre a faca, ele se lança para morrer. nossa. Sandro usou aqui a expressão, ele se entrega. Ele virou para mim e falou assim: entende por que Deus escolheu o cordeiro? O cordeiro tem essa característica. Jesus ele se entregou, ele se lançou, não é? Sobre a sentença que pertencia ao ser humano. Eu falei, uau! Eu aprendi mais uma coisa que eu não sabia. Eu falei, eu vou passar isso para frente, que eu achei isso interessante, né? Então, meus queridos, o que que você vê nessa imagem? Você vê nessa imagem o seguinte, olha, o cordeiro,
o cordeiro, o sangue do cordeiro, ele permeia, ele perpassa cada página das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, apontando para Cristo. Veja, até Malaquias aponta para o Cristo que viria. Vamos dizer, de Mateus até Apocalipse, aponta para o Cristo que veio. Só existe um meio de salvação, Cristo Jesus. Não é? Bom, nós já falamos sobre isso aqui, peles de quê? Devemos ter em mente que o plano da salvação, ele foi primariamente para resgatar o caráter de quem? O caráter de Deus. Veja, Satanás, ele lançou N dúvidas sobre o caráter de Deus lá no céu, quando houve rebelião. Na terra, ele também, diante de Eva, ele denigre o caráter de Deus. E, quando o homem peca, o caráter de Deus foi maculado novamente. Agora você tem que matar o homem, porque você disse que o homem morreria. Então, entenda, quando Jesus ele morre na cruz, a primeira coisa que ele vem fazer, Roberto, é mostrar que Deus é um Deus de amor, que Deus é um Deus justo, que Deus ama o Roberto, que Deus ama o Paulinho, que Deus ama a Mariana, que Deus ama a Lourdes, que Deus ama cada pecador. Não é? Isso Jesus veio fazer primeiro. Em segundo plano, Jesus veio salvar você. Ok? Primeiro, resgatar o caráter de Deus, vindicar o caráter de Deus, mostrar que Deus é justo, que Deus é verdadeiro. E, em segundo plano, salvar o pecador. Não é? Sabe, quando Isaac estava lá no Monte Moriá, juntamente com Abraão, ele chega para o pai e fala assim: pai, ó, tá aqui o altar pronto, tá aqui a lenha, tá aqui a faca, tá aqui o fogo. Mas, pai, nós esquecemos o principal, o cordeiro, pai. Se você for lá em Gênesis capítulo 22, verso 8, quem deveria ser sacrificado sobre o altar era Isaac. Mas se você for lá em Gênesis 22, verso 8, você vai encontrar assim, Abraão dizendo para o seu filho: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Então Deus proverá para si o cordeiro. O texto não diz que Deus iria prover o cordeiro para Isaac. Deus proverá o cordeiro para si próprio. Então o cordeiro viria primeiro resgatar o caráter de Deus e depois morrer em lugar de Isaac. Jesus ele veio primeiro resgatar o caráter de Deus, depois morrer por você e por mim. Ok? Deu para a gente entender isso? Então, entenda, a salvação ela é alcançada não por aquilo que eu e você fazemos, e sim pelo que Deus fez. É o texto que nós vamos encerrar nosso estudo de hoje. Já falamos sobre ele. Eu gostaria que você lesse esse texto no singular. Deus amou quem? O mundo. Coloque seu nome. Porque Deus amou o Roberto, porque Deus amou o Paulinho, porque Deus amou cada participante dessa live de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que o Roberto, crendo nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Para que o Lutervan, crendo nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse texto aqui ele não pode ser pluralizado o mundo inteiro, mas ele tem que ser aqui no singular. Deus me amou, Deus amou você. Quando você ler esse texto novamente, leia voltado para você, porque Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho único para que eu não pereça, que eu crendo nele não pereça, mas tenha vida eterna. Porque esse texto é pessoal, ele é para você. Apocalipse 13, 8, ele fala para a gente de um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Espera aí. Quando Adão pecou, um cordeiro morreu no lugar de Adão, lá no Éden. Ok? E a palavra de Deus diz assim: onde abundou o pecado, ou seja, onde o pecado tornou-se grande, muito maior foi a graça.
Queridos, permitam dizer algo para você. Você acha que Deus está preocupado com o teu pecado? Você acha que Deus está preocupado com aquilo que você viveu de errado até ontem? Ou até hoje? Não. Pelo nosso pecado, eu não posso fazer nada, você não pode fazer nada. Deus está preocupado com a decisão que você vai tomar agora. Se você vai aceitar a graça dele, se você vai aceitar o perdão dele para o teu pecado. Lembre-se, o pecado não tem perdão, mas você tem. O pecado, alguém vai morrer eternamente por ele, e esse alguém é Satanás. Então Deus te oferece hoje, nesta noite, a você que vai nos ouvir depois, Deus te oferece graça, Deus te oferece perdão, independente do que você fez, independente dos teus crimes, independente de repente das páginas negras que a nossa vida teve aí para trás, que a gente tem vergonha delas. Deus não está preocupado com isso. Deus quer reescrever a nossa história do momento em que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Você aceita? Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos dado. Ô Marcos, você pode orar conosco, querido? Posso sim. Por favor, Marcos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, mais uma vez te agradecemos, Senhor Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem me dado de estar na tua presença, Amém. de aprender mais da tua palavra. Entendemos como maravilhosa é a tua graça e ela é o meio por qual nós somos salvos. Que o Senhor possa colocar na nossa mente o desejo de sempre estar na tua presença, que essa graça seja a coisa mais preciosa que cada um de nós tenha na vida. E nós te pedimos que o Senhor derrame o teu Espírito Santo para que possamos ser fortalecidos com essa esperança maravilhosa de um dia podermos ver Cristo Jesus. Assim Amém. nós à noite, te pedindo uma noite de sono reparadora e também uma boa continuidade de semana. É isso que nós te pedimos agora, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, se esse estudo foi bom para você, clica lá no link, manda para alguém que você conheça, que você quer ver no céu. Se você puder, coloque o seu like lá também. Por quê? O YouTube vai ver que isso aí é importante, Faz um né? comentário. Faça um comentário Só você é também, importante se fizer comentário. né? E envie para alguém. De repente você diz, puxa vida, mas eu não sei falar tudo isso aí para alguém. Como você pode evangelizar alguém enviando esse estudo, insistindo com a pessoa, assista, estude, compare com a Bíblia. E olha, você pode ter surpresa um dia quando chegar nos céus. Alguém chegar para você e dizer assim, puxa vida, olha, aquele estudo que você recebeu, você me enviou, me ajudou a ter um encontro com Jesus. Que Deus te abençoe. Tá bom? Amém. Amém. Fiquem todos com Deus. Até nosso próximo encontro. Uma boa Tchau, noite a gente. todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite.